Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer muito a organização do evento Fim for She, pelo evento incrível, agradecer a presença de vocês, das nossas palestrantes. E eu peço desculpas pela minha voz, eu fui atacada pela gripe nos últimos dias. Eu estou recuperada, a voz ainda não, mas vamos nessa. E eu quero começar aproveitando a trajetória incrível de vocês e pedir para vocês se apresentarem para a plateia, porque é muito mais que esse cargo, e já responder a primeira pergunta, que é o que mudou na visão de vocês na liderança feminina nos últimos anos. Secretária, gostaria de começar? Bem, primeiro, muito boa tarde. Boa tarde a vocês aqui conosco e boa tarde, Juliana, Mônica, Andréia, e boa tarde a todas. É muito gostoso estar sentada numa plateia, junto com uma plateia e com um grupo só de mulheres, né? Acho que a energia que a gente troca já é especial. Bom, então, me apresentando, eu sou de formação cirurgia dentista, sou especialista em odontopediatria, fiz clínica há muitos anos de odontopediatria, adoro fazer clínica, adoro atender criança, e sou docente, sou professora universitária, fiz minha carreira completa na Universidade de São Paulo, sou professora titular hoje de odontopediatria, e trabalho também, a gente trabalha na universidade com ensino, pesquisa, inovação, extensão, tudo de forma integrada. Então, eu também passei a direcionar o meu campo de pesquisa para uma área que eu tenho trabalhado há 20 anos, alternadamente com a atividade docente, que é a gestão pública, trabalhar com a formulação e implementação de políticas públicas. Como formuladora e implementadora, como gestora de políticas públicas, eu tive uma primeira atuação de 2 anos no Ministério da Educação, onde participei da formulação, da iniciativa inicial de criação do ProUni, o Programa Universidade para Todos, que já colocou mais de 3 milhões de jovens na educação superior. Depois, eu atuei 7 anos no Ministério da Saúde, com vários programas à frente do Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Então, trabalhando com a formação médica, a formação das 14 profissões da saúde, né? E aí, bom, voltei para a universidade e, na época, como, entre aspas, primeira-dama, que é um termo que eu odeio, de São Paulo, mas para vocês localizarem o espaço onde eu estava, eu conduzi uma política integral no município para o desenvolvimento da primeira infância, incluindo 15 secretarias do município de São Paulo. Voltei para a universidade e agora, mais recentemente, voltei para o Ministério da Saúde, porque um dos programas que a gente conduziu com muito sucesso no Ministério, na primeira passagem, foi o programa Telesaúde Brasil, e eu voltei com o desafio de criar a Secretaria de Informação e Saúde Digital. Bom, é isso. Nesse momento, para se apresentar, né? Para se apresentar, já pode responder a primeira pergunta, que é, na sua visão, o que mudou de verdade na liderança feminina nos últimos anos? Eu acho que nós mudamos, nós mulheres, mudamos de onde a gente fala. Nesses muitos anos de vida acadêmica e no espaço político, eu passei por muitas situações muito difíceis, de muitos desafios, de violência de gênero, de discriminação, enfim, tudo que eu acho que a maioria que está aqui na sala passou e, às vezes, ainda passa, porque, do tamanho que é os passos que a gente dá para frente, tem uma parte que quer retroceder e puxa para trás. Então, muitas vezes, essas situações elas seguem acontecendo. Mas, quando eu olho para as gerações mais novas, quando eu vejo minha filha, meu filho, quando eu vejo meu irmão mais novo, que tem 12 anos menos do que eu, vejo as relações pessoais, as relações afetivas, e vejo também o espaço de trabalho e social, eu acho que hoje a mulher se posiciona de uma maneira diferente. Eu acho que situações de desequilíbrio, de inferioridade feminina, que eram naturalmente aceitas, já não são, né?
O que não quer dizer que está tudo resolvido. A gente tem muito que avançar. Mas, quando a gente olha para trás, eu também acho que a gente avançou muito. Perfeito, ótimo para começar o debate. Mônica, quer continuar? Vamos lá. Primeiro, sou fã dessas mulheres, tá, gente? E é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, e principalmente Carol. Carol, a gente sabe o trabalho que dá para fazer um evento, juntar um coletivo desse, aumentar o coletivo. Então, assim, vocês estão de parabéns, a equipe está de parabéns, organização 10, eu recebi milhões de mensagens, a gente cheguei 10 minutos para agora aqui, eu faço, meu Deus do céu, elas vão me matar, mas eu vou chegar, estou chegando. Então, assim, a organização está funcionando, está tudo lindo, e isso é que é super importante. Esse movimento aqui, isso já é uma diferença que não tinha tempos atrás, né? Eu me chamo Mônica Monteiro, sou pernambucana, esse sotaque que vocês estão ouvindo é pernambucano, estudei em São Paulo, mas o sotaque eu não perdi, saí de casa com 15 anos e nunca mais voltei para Pernambuco, mas Pernambuco nunca saiu de mim, então minha casa é pernambucana, amo a minha terra, e eu posso dizer até que eu me senti mais discriminada por ser nordestina do que ser mulher. Mas isso é um outro capítulo, é um outro evento que a gente pode fazer. Esse evento aqui é sobre mulher, né? Eu sou africanista, minha carreira internacional começou mais na África. Posso dizer que minha vida é antes África, depois África. Eu fui 84 vezes para o continente africano, passei muitos natais lá, Páscoa, o Dia das Mães, muito choro, muitas comemorações, muito tudo. E eu ia e voltava, eu sempre fui, enfim, minha carreira, eu trabalhei muito na área econômica, mas onde eu aprendi mesmo não foi na universidade, né? Não, minha carreira, na verdade, foi na vida, e quando eu resolvi partir para um continente que ninguém se falava disso, e dizer, cuidado, cuidado, você vai pegar um monte de doença, alguém vai lhe atacar, um bicho vai lhe pegar, e nada disso aconteceu, e foi onde eu aprendi. O movimento das mulheres, já seguindo aqui a segunda pergunta, eu aprendi lá. Lá tem um negócio chamado OMM, Organização da Mulher Moçambicana. E lá, na primeira bandeira delas, era de como elas iam se comportar depois da colonização. Imagina, gente, isso não tem muito tempo assim, né? Depois da colonização, como é que ia se comportar a mulher? Hoje, a bandeira delas é como seria a mulher economicamente. Então, eu acho que, assim, antes a gente fazia assim, tem que ter mulher presente no palco, muito mais por uma fotografia. Eu lembro uma vez uma crítica de um banco, de alguma coisa, que não tinha mulher lá, era só homem. Mas, hoje, a mulher ela é feita como influência, não é mais presença, né? As pessoas já estão falando em influência, o que é que ela influencia? Então, você, quando vê a André assim, ela fala assim, o que é que ela vai influenciar nisso aqui? É uma economista, né? Ela trabalha na área de números, que é super difícil trabalhar na área de números. Então, hoje, a discussão está muito mais nisso, o que é que essa mulher influencia. Eu acho que o que mudou mesmo é que antes a gente via a mulher, não, tem que equiparar, porque é uma equidade social, tem que ter mulher e homem por conta de uma questão social. Não estão vendo mais assim. Esse que eu acho que é a grande mudança da gente, né? Estão vendo a gente já como um lado econômico, como mudança do comportamento de uma empresa, como melhora de números, e isso é que está mudando. Então, a gente, quando vai para uma discussão, não está mais assim, vai ter que colocar porque tem que... Não, mudou. A mulher trabalha melhor, a mulher traz mais números, o ambiente fica muito mais leve, a mistura é legal, entendeu? Então, assim, isso já está sendo comprovado. Então, a discussão mudou, né? A discussão mudou de presença para influência. Isso é fundamental, fundamental. Agora, mudou mais ainda. A gente não vai ter que colocar para uma equidade social. Não, porque ela traz resultado, porque ela realmente vai trazer a empresa, então ela está economicamente ativa, ela que decide a compra. Então, essa é a grande mudança. Mas, enfim, eu sou essa. Trabalho hoje, eu estou como vice-presidente de um canal de televisão chamado CNBC, é um canal americano, mas minha carreira sempre foi na área de comunicação. Eu fui para a África por conta de comunicação, né? E de África fui para vários outros países, mas a gente montou o primeiro movimento de mulheres da língua portuguesa lá, e aí minha carreira foi crescendo, e eu posso dizer que ela nunca foi linear. Nunca. Ela vai abrindo uma janela, estou me jogando, estou indo. Hoje eu estou como presidente do BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e outros países aqui.
e que a gente trabalha num coletivo também, que chama WBA, que é o Women Business Alliance, e esse aqui é um grande barato também, que eu aprendi muita coisa de lidar com a diversidade de outros países, de mulheres que têm problemas parecidos, mas são diferentes, e como que a gente pode estar se juntando e fazendo negócios e se inserindo na área econômica. É isso. Perfeito. Andréa. Boa tarde a todas, boa tarde especial às minhas companheiras aqui no palco. A minha carreira é interessante, são 3 mulheres com carreiras e histórias bem diferentes, né? E isso já responde um pouquinho à tua primeira pergunta, eu acho, sobre o local que as mulheres estão. Nós estamos em todos os lugares, né, hoje em dia. E a minha carreira foi sempre em instituições financeiras. Eu comecei muito jovem, eu não posso nem falar quão jovem, porque senão vai parecer que era trabalho escravo. Mas eu comecei muito jovem no mercado financeiro. Eu sou cearense também, então a gente pode também fazer... Vamos jogar essa ideia de fazer um painel de mulheres nordestinas. E eu cresci no Ceará, uma família que sempre apoiou muito, principalmente meus 2 pais, mas meu pai sempre enxergou em mim uma capacidade e uma possibilidade, e sempre falou que, quando eu crescesse, eu ia trabalhar no mercado financeiro. Ele também era do mercado financeiro, e aquilo ficou em mim, né? Então, se perguntar se em algum momento da minha vida eu decidi ir para o mercado financeiro, não. Eu simplesmente segui o fluxo. E aí a gente vê como é importante o papel dos pais e das mães de falar para os filhos o que é que eles são capazes, né? O que é possível para eles. E eu comecei, então, muito cedo, e vim fazer faculdade em São Paulo, minha família mudou para cá, e eu trabalhei no Banco BMC durante alguns anos, até ir fazer meu mestrado nos Estados Unidos. Eu fui para Stern, para NYU, fazer um mestrado em finanças. Na volta, eu voltei para o banco, fiquei mais 7 anos, e aí, em 2007, eu vendi... não, desculpa. Antes de eu voltar, eu trabalhei 5 anos em bancos estrangeiros lá fora, no UBS. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para o banco, num cargo de liderança já, e a gente começou todo um novo business, que era o business de consignado. Desculpa. E aí a gente teve a oportunidade de vender o banco em 2007 para o Bradesco. E eu fui junto com os móveis para o Bradesco, fiquei 2 anos lá. Eu tinha uma meta para cumprir. E, depois disso, eu achei que eu nunca mais na minha vida queria passar na frente de uma agência bancária. Falei, gente, deu para mim, chega. Mas aí eu lembrei que eu não sabia fazer outra coisa. Aí eu precisava ganhar dinheiro. Então, a vida acaba levando a gente para os caminhos que ela tem que levar. Então, 2 amigos que fizeram mestrado comigo na mesma época, mas em faculdades diferentes, me chamaram para um projeto de abrir um novo banco, o Banco de Investimento BR Partners, que é um banco que começou com um M&A, mas hoje é um banco mais completo, listado na Nasdaq. E eu saí do banco, eu fiquei 12 anos no banco, né? Eu era COO e também era banker, também trazia negócios. E montei o banco do zero, foi uma experiência incrível para mim. E, depois disso, eu resolvi que agora sim eu podia dizer que eu não queria mais banco. E, com isso, eu resolvi virar conselheira. Então, eu sou conselheira da Vivo, sou conselheira do FGC, que está super tranquilo, vocês devem estar acompanhando. É ótimo esse trabalho. E eu sou presidente da Bienal de São Paulo. E esse é um trabalho que começou há 7 anos atrás. Eu sou a primeira mulher presidente da Bienal, em 75 anos de Bienal, que vocês podem ver o absurdo que isso é. Mas o importante é que a gente chegou aqui. Eu sou presidente, a minha vice-presidente é uma mulher, e eu tenho um time muito feminino da Bienal, que é incrível. E, sobre a sua pergunta, eu comecei a trabalhar nos anos 90, logo depois do MBA em Nova York, e, literalmente, era o lobo de Wall Street, né? Então, a gente sobrevivia. Àquele ambiente super machista. A vocês imaginarem,
eu trabalhava em research, equity research, e eu não podia passar pelo trading floor, nem eu, nem as outras mulheres, porque se a gente passasse pelo trading floor, eles falavam, senta aqui, assoviava, fazia comentários misóginos. Era uma coisa de outro mundo. E você me pergunta, mas você foi lá no RH reclamar? Não fui. Eu não fui no RH reclamar, porque naquela época, boys will be boys. A gente achava que aquilo era ok. Hoje a gente não acha. Então, esse foi o principal caminho que a gente andou nos últimos anos. É o fato que hoje a gente sabe o que a gente tem direito, a gente sabe o que a gente merece. E isso mudou muito, porque quem vai mudar o mercado financeiro, ou qualquer mercado que seja, somos nós. A gente não pode esperar que os homens mudem alguma coisa para a gente, porque eles não vão mudar. Então, eu acho que hoje a gente saber que a gente é a grande mudança que a gente teve. Muito bom, para o começo de debate, excelente. O tema do nosso painel é como desenhar o futuro, e queria perguntar para você, secretária, um dos seus desafios no Ministério da Fazenda é justamente pensar o futuro da saúde, né? Encaminhar o Brasil na direção da saúde digital, como a gente pode usar melhor a quantidade gigantesca de dados que são produzidos, tanto no SUS quanto na saúde privada, usar isso com inteligência, melhorar tanto o acesso quanto a qualidade de serviços. Mas, às vezes, a gente tem a sensação de que os governos e algumas instituições estão muito focados no presente, porque tem uma série de questões urgentes para resolver, e pouco tempo, talvez, para pensar nesse futuro. Então, minha pergunta é, como construir essa visão de longo prazo estando no setor público? Primeiro, que delícia ouvir aqui a Andréia e a Mônica, que trajetórias maravilhosas e que narrativa maravilhosa que vocês fizeram, né? E, bom, Juliana, eu acho que a tua pergunta vem com um aspecto que é muito presente em quem... Acho que na vida da gente, mas no trabalho na política pública e na política em geral, isso fica muito gritante, que é o conflito entre o curto e o longo prazo. Porque o gestor num cargo de confiança porque tem os servidores, gestores que estão permanentemente no serviço público, no setor público, e a gente que é servidor, eu sou servidora pública, sou professora universitária, também sou servidora pública, emprestada para o Ministério, mas estou num cargo de confiança, numa secretaria, então, junto com o ministro, com o presidente, tenho um compromisso e um tempo para entregar aquilo que está previsto. Então, o conflito entre o curto e o médio prazo ele está colocado, né? Mas existe um exercício muito importante a ser feito nesse espaço. Eu acredito e faço esse exercício e ponho ele em prática, e vou explicar com um exemplo prático, tá? Quando eu estava gestando a política para a primeira infância no município de São Paulo, pela participação que eu tinha tido no Ministério da Saúde, eu tinha uma entrada, eu conhecia o Ministério, eu sabia das linhas de financiamento, então eu consegui trazer para o município de São Paulo um financiamento para as visitas domiciliares para a primeira infância, né? E, naquele momento, várias ONGs com quem a gente trabalhava, um grupo de Harvard, do Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, na Inglaterra, esse tema estava muito em evidência de um programa de visitas domiciliares. E existia um desenho dado, né? E esse desenho e o Ministério, que eram pessoas do mesmo lado político que eu, enfim, eu acho que isso não é uma questão, mas, às vezes, é bom a gente colocar, porque sempre isso um pouco está no imaginário, né? De que governo você faz parte, como é que você já te classifica num certo sentido. E a discussão era, bom, os visitadores eles têm que ser um profissional de nível superior. Estava dado que esse tinha que ser o desenho. Então, teve duas decisões que eu tomei. Uma decisão foi, eu captei o recurso e eu criei uma unidade orçamentária para programas de primeira infância. Mas eu entendia que o espaço que eu estava ocupando, naquele momento, não era o espaço da gestora. Eu não estava
na Secretaria de Saúde, nem nenhuma outra secretaria. Eu estava num cargo de representação e eu não abri mão do meu trabalho. Eu continuei atuando em tempo integral na universidade e eu atuava complementarmente no fim do dia e no fim de semana com essa atividade de representação. Então, a primeira coisa que eu raciocinei foi: eu não vou colocar esse dinheiro, esse recurso, para ser executado por mim, porque, tudo bem, eu vou ter mais poder, mas que estrutura eu tenho para fazer a execução desse trabalho? Não, então, eu vou colocar na Secretaria de Saúde. E a saúde vai executar e eu vou ajudar a articular como vai ser. Então, essa foi uma primeira decisão. Uma segunda decisão foi relacionada a esse modelo, que tem que ser um profissional de nível superior que vai fazer a visita domiciliar. Bom, aí você vai na origem. De onde surge essa prescrição e essa determinação? Surge de programas americanos, ingleses, mas principalmente americanos, onde você não tem um sistema de saúde estruturado como o SUS. Você não tem a equipe, a atenção primária como ordenadora do cuidado, que tem uma equipe de saúde, que tem o médico, o enfermeiro, nós temos, inclusive, o dentista, e que tem o agente comunitário de saúde, que está no sistema, capilarizado, são 300 mil agentes comunitários de saúde em todo o país, e que já fazem a visita domiciliar. Então, gerou um tensionamento. Outros municípios implantaram no modelo prescrito. Eu fiz a pesquisa, fui estudar o processo, ouvi uma psicóloga americana, que, inclusive, dizia que esses profissionais de nível superior, quando entravam em contato com essas famílias, porque a visita domiciliar é feita para as famílias numa situação complexa, vulnerável, mãe adolescente, usuária de droga, enfim, que tem 1000 situações de vida difíceis. E elas entravam em sofrimento e precisavam de suporte para isso. E eu dizia, olha, a realidade do Brasil, o contexto do Brasil é outro. Então, aqui em São Paulo, nós vamos implementar a visita domiciliar pelo agente comunitário de saúde, que já faz a visita e vai ser melhor preparado para fazer uma visita melhor, mais bem feita, né? Então, de alguma maneira, e o que aconteceu no longo prazo, né? Os municípios que implantaram a visita domiciliar pelo nível superior trouxeram estudantes de ensino superior que ganharam uma bolsa e foram fazer a visita. O que aconteceu quando a bolsa acabou? Acabou a visita, acabou a tecnologia, acabou tudo. O que aconteceu em São Paulo? Eu tive essa oportunidade de visitar depois, por cursos que eu dei, e eu fui visitar o que aconteceu nos territórios onde a gente implantou o curso, né? Era um curso que a gente dava, intermediado com concentração e dispersão. Então, a gente fazia uma coisa muito contextualizada nas vivências que os agentes comunitários tinham e traziam para a gente. E o que aconteceu? Aquilo ficou incorporado como tecnologia. Foi um investimento que o Estado fez e que perdurou. Então, muitas vezes, é possível conciliar o curto e o médio prazo e entender que é possível fazer uma entrega no curto prazo, mas é possível investir numa política pública de forma estruturante, que ela seja internalizada, incorporada por aquela população e não perdida, quando ela não é dentro de um sistema. A realidade dos Estados Unidos é muito diferente da nossa, em termos de política pública, de Estado e de sistema de saúde. Então, acho que seria um exemplo de como é que a gente pode, eventualmente, conciliar o curto e o longo prazo. Perfeito, é uma batalha, né? André, eu queria pegar o que você falou no final da sua frase, de como mudou, né? O mercado financeiro, que era o lobo de Wall Street, não é mais assim. E hoje, inclusive, a gente tem leis que buscam ampliar e equilibrar, né, a participação das mulheres no mercado de trabalho, lei da igualdade salarial, que prevê uma participação mínima de mulheres em conselhos de administração de empresas estatais. Mas, assim, uma coisa são os números, são as leis, outra coisa é a prática. É claro que a gente não está mais naquele ambiente tóxico, mas o quanto que são aparências e o quanto isso mudou na prática, que você vê realmente mulheres escolhendo a carreira de finanças, progredindo nisso e vendo que tem um espaço nessa carreira. Eu acho que as leis são super importantes para dar o apoio necessário, mas a cultura só se muda quando nós temos mulheres cumprindo seus papéis, indo bem e mostrando que aquilo é positivo. Então,
das duas empresas com fins lucrativos que eu estou, uma é um conselho pequeno, que é o FGC. Então, são 6 pessoas, eu sou a única mulher. Mas, na Vivo, são 5 mulheres de 12. E eu não vejo ali que... o motivo é simples. Eles realmente enxergam que as mulheres adicionam uma visão e um valor diferente dos homens. E é óbvio que a gente é diferente. A gente pode ter a mesma formação, a gente pode ter 1000 coisas similares, mas a gente é diferente, né? A gente não é idêntica, a gente não pensa idêntica aos homens, nem entre nós a gente é igual, quanto mais a gente com os homens. E eu acho que, assim, cada mulher que sobe tem que saber a sua responsabilidade de levar outras mulheres, de mentorar outras mulheres, de dar espaço para outras mulheres, porque, senão, não vai mudar, não vai ter lei que mude. Então, depende, como eu disse na outra fala, eu acho que depende muito de nós, mulheres, isso. Então, hoje, que eu sou uma mulher de quase 60 anos, já estou em conselhos, eu tenho capacidade de impactar contratações, tenho capacidade de, como gestora da Bienal, eu tenho capacidade de impactar contratações, de liderar mulheres, e eu acho que a ideia é que, quanto mais mulheres cheguem em cargos mais altos, elas abram as portas para as outras mulheres. Antigamente, era muito solitário estar no mercado financeiro. Muitas de vocês devem estar no mercado financeiro, e em muitas reuniões vocês devem ter sido a única mulher, ou ainda são a única mulher. E a gente pode até se sentir, olha, como eu sou especial, eu estou aqui, mas não, isso é uma falácia, não é verdade, não é bom. O bom é quando você vai numa reunião e você se enxerga, e você pode trocar, e você pode dar espaço, e você pode contribuir com outras mulheres. Então, eu acho que, assim, eu acho triste competição feminina, eu acho que a gente precisa se apoiar, e eu acho que é assim que as coisas vão mudar, independente de qualquer lei que houver. E isso tem que ser feito através de uma conscientização, né, como vocês estão tendo agora, conversas com várias mulheres, e também da gente influenciar as pessoas mais jovens que estão entrando no mercado, né? Eu acho que uma segura a mão da outra e a gente quebra as barreiras. O exemplo, acho que faz muita diferença, né? Eu sou jornalista, mas eu trabalhei um período numa empresa financeira, e eu lembro de ouvir muito outras mulheres mais jovens. Eu entrei mais velha, né? Já tinha filho, tudo mais fácil. E eu lembro de ouvir de mulheres mais jovens assim: eu quero ter filho, eu vou precisar sair daqui, porque não tinha nenhum modelo, não tinha uma mulher com filhos, mais velha, porque eu sou jornalista, né? Então eles não me consideravam do mercado financeiro, né? Eu sou jornalista. Não tinha um exemplo lá dentro de mulheres assim. Eu falava: não, gente, claro que dá. Então, não, você não sabe, você não está aqui no hard do mercado financeiro. Então, acho que o exemplo, né, é muito importante. E também falar das suas fragilidades, né? Porque eu, por exemplo, criei 2 filhos sozinha. Enquanto eu trabalhava, eu tinha que sustentar meus filhos, né? Primeiro de tudo, eu acho que, como muitas mães, têm que sustentar seus filhos. Nem todos os pais são tão presentes quanto a gente gostaria que fossem. E eu acho que você ter essa abertura de não tentar falar, olha, é fácil, é uma flauta. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena você ser... Eu acho assim que o grande empoderamento feminino é a independência financeira. Você ter sua independência financeira permite você dizer muitos nãos que vão ser essenciais na sua vida. E então eu achei que valeu muito a pena a minha carreira. Eu sou muito feliz com a minha carreira e tive 2 filhos e não foi fácil, mas eu superei. Tive muito suporte, tive família, tive suporte de amigos. E é isso. É uma comunidade, né? It takes a village. Perfeito. Mônica, queria falar do mercado de mídia e o jornalismo, né, que passou por uma transformação muito grande, né, nos últimos anos. A receita mudou de mãos, a maneira como as pessoas se informam também, fake news, enfim, é um problema gravíssimo, especialmente no ano eleitoral. Eu queria saber como é que você lida com isso, estando à frente, né, da Times CNBC, aqui no Brasil, e se, na sua visão, é possível manter um jornalismo de qualidade e viável financeiramente por muito mais tempo. Espero que sim. Como tudo está mudando, né, muito rápido, e assim, eu nem sei como é que vai ser o final disso tudo, até acho que ninguém sabe, né? Mas fake news e informação, né, e conteúdo. Então, hoje a gente vê conteúdo de influenciadores, é legal, mas isso é um conteúdo.
né? Informação é uma pessoa que estudou 4 anos, às vezes 6 anos, porque tem depois especialização, que estuda jornalismo. Então, é, sim, importante. Tem técnica, tem olhar, tem ética, tem toda uma estrutura completamente diferente. Então, o conteudista é legal, influenciador é legal, mas informação é fundamental. Então, não vai não deixar de existir o jornalista. O jornalista é fundamental, ele é investigativo, ele é que vai lá, ele que assina que tem a ética, ele tem um registro em que, se ele falhar, é ele que falha. O conteudista não vai ter essa penalidade, né? Então, se ele falar alguma coisa errada, depois ele conserta e assim por diante. É importante numa sociedade. É importante ter uma praça pública que todo mundo fale ali o que quer, não é verdade? Isso já desde antes, desde Dostoiévski, na Rússia, que o pessoal ia para a praça e lá e falava o que queria. No Nordeste tem muito isso, a gente assistia televisão na coletiva ali, achava aquilo fantástico, aquela televisão, todo mundo ia para lá e falava o que queria. Então, existe a praça pública, que é essa internet, que é tudo fantástico, mais responsabilidade. Esse é um ano de responsabilidade, em que todos nós aqui somos responsáveis por repassar ou não repassar conteúdos, de checar se aquela informação é verdadeira ou não, de ir atrás dos canais que realmente vão ser penalizados se passar a informação errada. Portanto, todos nós aqui somos responsáveis, não só os jornalistas, né? Então, vamos separar aqui as 3 coisas. Você falou aí de como é que vai ser financeiramente, não vai ser financeiramente. Todos os negócios estão em xeque, não é só isso, né? Todos os negócios estão em xeque, porque está tudo mudando muito. Vem aí a tal da inteligência artificial, até falei, porque eu vou cair no lugar comum, todo mundo falando, o que é que vai vir de novo, a inteligência artificial. Mas se você pensar que uma pessoa hoje vive 100 anos e vai estar com 85 anos bem, o que é que ela vai fazer quando ela se aposenta e aquele pedaço? Estou vendo que minha mãe está nisso agora. E aí esqueceram, minha mãe é professora, esqueceram minha mãe na Secretaria de Educação, disse, mãe, não fala nada não, vai ficando, vai ficando. E ela foi ficando, né? Ninguém falava nada de nada, e ela lá foi ficando, de repente ela recebe uma carta de expulsatória, eu nem sabia que existia, porque ela ficou lá, porque eu falei para ela ficar, né? Eu disse, não aposenta não, é aí, tal, é legal, e eu sabia onde ela estava, o mais importante para mim é porque eu ia saber que ela não ia estar em canto nenhum, que eu não sabia, eu ia ter um pequeno controle da minha mãe. E ela recebe uma carta de expulsatória. Aquilo deprimiu ela, estou sendo expulsa, entendeu? Então, assim, é engraçado isso, porque nenhum cuidado teve de saber que uma carta, primeiro, você nem sabia que existia essa lei de expulsatória, né? E ela disse, eu estou sendo expulsa. Eu falei, não, mãe, a culpa é minha. Fui eu que falei para você ficar, você já era para ter saído, já tem uns 7 anos que era para você já ter saído, esquecendo você aí, né? Então, assim, essa coisa da longevidade, inteligência artificial, o que é que a gente vai fazer, né, com essa pessoa que está saindo bem e que ela vai viver mais um tempão? O que é que vai ser? Ela vai virar conteudista, influencer da idade dela? Ela vai fazer o quê? A gente não está preparado para isso. Então, assim, acho que tem muita coisa para discutir, muita coisa legal que vai vir, né, muita transformação que vai vir, muita coisa triste que vai deixar de existir, que a gente vai ficar nostálgico porque não existiu, mas a vida é assim, né? A vida é desse jeito. Quero aproveitar o seu gancho para a minha próxima pergunta, que é justamente o que vocês veem de tendências daqui para frente. Então, podem ser as coisas óbvias, AI e esse tipo de coisa, podem ser coisas positivas, de longevidade, pode ser o lado negativo da longevidade, quer dizer, como é que a gente vai fazer para viver bem, não só financeiramente, né, mas com o tempo ocupado de uma maneira saudável, mais conflitos geopolíticos, mais diversidade, não sei, enfim. O que você vê de tendência mais gritante? Gente, eu caí nessa coisa do BRICS, que é uma viagem fantástica, que eu fui premiada, né, como presidente. Hoje eu presido também as mulheres na indústria. E, com isso, eu tive que aprender um monte de coisa que eu não sabia. E eu fico lá ouvindo, faço, meu Deus, cada indústria é fantástica. E tem uma indústria específica, que é a indústria que a secretária trabalha, que a Ana Estela trabalha, ela é a indústria da saúde. Eu estou fascinada com esse negócio, né? E aí também pego por conta da longevidade, e eu fico vendo cada transformação, cada produto novo que está surgindo, cada coisa nova que está acontecendo, a tecnologia a favor e a tecnologia contra. E isso eu acho que dá uma oportunidade de negócios fantástico, né? Eu acho que, assim, começar agora, eu investir nisso, eu estudar mais esse negócio daqui, porque eu acho que ali vai ter muito mercado, muito consumo, né? Pensando nessa parte. Eu sempre fui empresária, eu caí na televisão depois, porque eu era fornecedora deles, e eles disseram, vem para cá para ajudar a gente. Eu fiz, eu não posso. Eu fiz, então, eu continuo empresária e sou fornecedora, vou para aí, ok? Ok, então, minha empresa sempre existiu,
muita coisa que vocês assistem na televisão aí, a gente que produz, né? Mas assim, a tecnologia nisso tudo mudou muito, né? Eu investiria, se assim, agora terminou essa coisa, o que você quer fazer? Quer fazer mais? Aí eu começaria de novo nessa parte de saúde. Eu estou fascinada com cada coisa que eu fico ouvindo, cada coisa, sabe? Eu experimento de tudo. Eu sou realmente hipocondríaca. Eu tomo todos os remédios eu tomo. Se é para vacinar, já dou meu braço, pode estar 1, 2, tal e tal. Negócio que a pessoa estuda 10 anos para fazer aquilo, eu digo, não é possível que dá errado, né? Então, assim, eu acho que essa coisa da saúde e tecnologia, longevidade, dá um casamento e dá um mercado bem bacana. Andréa. Eu acho que a AI, ela alavanca todas as outras coisas, né? Inclusive a longevidade, porque o que a gente está vendo da AI ajudando na saúde e sim, eu acho que vai ser a coisa que vai mais mudar. Eu vou ser sincera, no Conselho da Viva a gente fala bastante sobre inteligência artificial. Tem vezes que eu saio super animada, tem vezes que eu saio deprimida. Então, assim, dos dois lados, eu acho que vai ser a maior mudança que nós vamos ter. Agora, nós vamos ter desafios, né? Longevidade, é uma coisa maravilhosa, eu quero viver muito, eu quero me reinventar, eu quero fazer várias outras coisas, mas como é que a gente lida com a tua mãe? Como é que a gente vai lidar com as pessoas que estão se aposentando muito cedo? Se você parar para pensar, no mercado financeiro, nos grandes bancos, tem um limite para você se aposentar entre 63 e 65, que é a pessoa tem que se aposentar para poder dar espaço para as outras subirem, mas, ao mesmo tempo, a pessoa está ali no auge do conhecimento dela, né, e quando ela está se aposentando. Então, assim, eu, quando me aposentei, me reinventei de outras formas. E daqui a 2 anos eu me reinvento de novo, que acaba a Bienal, acaba a FGC, acaba Vivo, e eu vou ter que ser uma outra Andréa, né? Então, eu acho que longevidade é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho. E quando você falou da intolerância, né, eu acho que isso aí é o maior detrator que a gente tem, porque como é que a gente discute assuntos que podem mudar o destino da humanidade quando tem tanta polarização? Quando as pessoas não querem se ouvir e elas vão lá e falam assim, não, você é desse partido, você é desse olhar, então tudo que você fala não vale, ou tudo que o outro fala não vale. É muito difícil, né? Então, é um momento que nós estamos nesse momento de mudança e a gente deveria estar se unindo mais para poder discutir as mudanças que vão ter na humanidade. Quando a gente contratava estagiário na BR Partners, né, o estagiário entrava e o trabalho dele era um trabalho extremamente manual. Fazer apresentação, fazer pequenos trabalhos para os analistas que fazem trabalhos para os associates. Mas, ali, nos primeiros anos, é um trabalho muito manual e que vai ser facilmente substituído pela AI. Aí eu pergunto para vocês, mas essas pessoas, elas estavam lá no escritório ouvindo, aprendendo, se com as lideranças certas, como a Renata falou na palestra anterior, evoluindo, né? E agora, como é que você faz? Se você, em vez de contratar 15, 20 estagiários, você vai contratar 3, 4, 5, porque eles vão resolver a coisa. Como é que essas pessoas crescem profissionalmente? Porque ninguém começa só pensando, só dando ordem, né? Você tem que começar fazendo alguma coisa mais mecânica. Então, é um desafio muito grande, eu acho. Como é que nós vamos educar as pessoas? Como é que nós vamos vencer essa polarização? E como é que nós vamos fazer que as pessoas continuem úteis depois de uma certa idade, que elas vão ter muita vida para viver, né? E tudo isso, eu acho que o AI tem um impacto em tudo isso. Quer dizer, úteis no começo e úteis depois de se aposentar, né? É um baita desafio mesmo. Exato. É um desafio de como a humanidade se comporta, né? Muito bom. Secretária Anistela. Assim, uma das questões que eu acho que, do ponto de vista da saúde, a gente olha muito, inclusive, para planejar o sistema de saúde daqui para frente, é a transição de idade que a gente está tendo geracional, né? Então, nós estamos invertendo a pirâmide. A gente tinha uma população mais jovem e a gente está transitando para ter uma maioria de população. Nós reduzimos a taxa de natalidade e estamos vivendo mais tempo, né? Então, e também a própria saúde contribui hoje, porque quando a gente faz
uma boa atenção primária, quando a gente faz boas escolhas no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, a gente também vai ter uma vida melhor, mais longa, mais qualidade de vida, né? E a gente tem cuidado de tudo isso, e as próprias novas descobertas, hoje, com genoma, com uma série de tratamento para o câncer está se modernizando, né? A terapia celular, a gente está chegando e pesquisando e chegando a situações em que a gente realmente, efetivamente, começa a viver mais, né? Acho que a gente, no combate ao preconceito de gênero, a gente também tem que combater um pouco o etarismo, né? Que é uma coisa que também está presente muito mais para o viés do lado das mulheres do que dos homens ainda, né? Então, acho que é uma questão importante. E eu acho que, quando a gente coloca assim junto, né, numa prospecção presente e futura, a idade, então, olhar para essa terceira geração, essa geração que a gente ainda chama de idosa, com uma ideia pré-concebida na cabeça, e as pessoas hoje, com a idade de 60, eu acho que são muito mais ativas e joviais, entre aspas, do que nas gerações anteriores, e olha, ao mesmo tempo, para a tecnologia, eu acho que as perguntas que vocês fazem são super pertinentes. Bom, e aí, né? Como é que a gente vai aliar essas questões? Como é que a gente vai trabalhar os aspectos das pessoas viverem mais? Talvez o momento de se aposentar e parar também tenha que ser um pouco revisto, ou, pelo menos, a gente tem que estar sempre atento e ter novos projetos, né? A sociedade também vai se recolocando. O mundo do trabalho hoje está muito... aquilo que tudo que é sólido desmancha no ar, ele está em mudança, né? Pela própria tecnologia e pela inteligência artificial, que é uma tecnologia que traz aí mudanças muito grandes, já está trazendo, percebamos ou não, algumas já aconteceram, e a gente vai se dando conta depois que elas já estão acontecendo, e a própria polarização e uma certa fenda social vem também de como, hoje, as redes sociais estão nos manipulando, e a gente nem sempre se dá conta, né? Então, é muito importante estar atento para isso, porque o espaço político vai se conformando a partir disso, e, às vezes, a gente acha que está no controle e não está realmente, né? Então, quem está no controle? É importante, quando a gente pensa na inteligência artificial e nas redes sociais, cabe essa pergunta fortemente o tempo todo: quem está no controle? Quem está mandando meu feed, quem está fazendo minha agenda, as notícias que eu vejo, as verdades ou inverdades que chegam para mim, porque chegam as músicas, os filmes e tudo mais, né? E eu acho que tem um aspecto, eu queria puxar também a palestra da Renata, que a gente conseguiu pegar um pedaço e eu achei maravilhosa, porque ela traz os aspectos humanos ao longo da história e de valores, ao trazer uma série de pessoas, e ela vai fazer um contraponto com a tecnologia, né? E eu acho que as novas tecnologias, porque a humanidade sempre viveu momentos disruptivos com novas tecnologias, isso não é novidade. A inteligência artificial, sim, é novidade. E aí eu acho que cabe a gente gastar um tempo entendendo como que ela funciona, e a gente tem que estar sempre correndo atrás, porque, quando a gente entende como é que um tipo de IA funciona, já vem a generativa, já vem agora os transformers, aí vem, e aí a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa entender como é que ela funciona, e aí sim, então, como é que nós vamos tirar o melhor proveito dela e nos protegermos dos riscos que ela traz junto, e não perdermos os valores humanos que deveriam sempre nos conduzir, né? E não deixar que... Tem coisas que a gente não pode, não deve delegar para a tecnologia, e menos ainda para a inteligência artificial, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta, e a resposta vai ter que ser bem objetiva, porque a gente tem pouco mais de 5 minutos, e já me avisaram que a gente não pode atrasar. Mas eu queria saber o seguinte: qual conselho que vocês receberam e seguiram, e ainda bem que seguiram, ou, aí vocês escolhem, um conselho que vocês receberam, não seguiram, e ainda bem que não seguiram?
Quem quer começar? Eu vou começar. Eu não segui mesmo. Disseram que eu tinha que ser só uma coisa na vida, que eu tinha que estudar aquilo. Não fiz nada disso. Fiz tudo o que vocês pensaram em imaginar. Minha carreira não foi linear. Minha carreira é uma loucura. E realmente é um coração assim, né? E é o máximo. E, como o André falou aqui, assim, a trajetória que é o grande barato disso tudo, né? Então, eu não segui que eu tinha que ser só uma coisa. Eu comecei estudando pedagogia, que essa minha mãe, que estava na Secretaria de Educação, ela queria montar uma escola. E, quando a gente foi montar a escola, disseram que tinha que ter alguém com administração escolar. Eu falei, mãe, deixa que eu faço. Deixa que eu faço aqui, não tem problema nenhum. Não. Então, eu estudava economia e pedagogia junto, pensando na escola de mamãe. Quis o destino que eu fui para a área de finanças, enfim, fui credicar, fui banco, tal, e montei meu negócio desde lá. Mas eu nunca segui uma carreira. Assim, ia abrindo uma janela e eu ia entrando nela, e eu acho que assim dá para contar tanta história legal, que cada hora que eu fico lembrando, e esse é o grande barato de estar, é a nossa trajetória, é o que vale. Andréia. Eu acho que o que eu segui, provavelmente todo mundo aqui ouviu, em algum momento, de uma avó, de uma tia ou da mãe. No meu caso, foi da mãe. É que tudo passa. Então, assim, tudo de bom passa e tudo de ruim passa. Quando você está com uma coisa boa, aproveita, porque vai passar. Mas quando você está com uma coisa ruim, você sabe que também vai passar. Então, não tem carreira, não tem vida pessoal sem altos e baixos. E a gente ter a resiliência de passar por isso, eu acho que é muito importante. E o que eu não segui, que dou graças a Deus, é que eu ouvi mais de uma vez, quando eu era jovem, que eu era demais, que eu era too much, que eu falava demais, eu tinha muita opinião, e que isso ia me atrapalhar profissionalmente e pessoalmente, nos meus relacionamentos. Primeiro de tudo, se você não acha um homem que te aceita como você é, por favor, é melhor ficar sozinha, porque ninguém consegue sustentar uma realidade que não é verdade. E então, esse eu não segui, continuei sendo exatamente como eu era, e sou grata por isso. Perfeito. Ana Estela. Eu acho que, mais ou menos na mesma direção, né? Todas nós, mulheres, de alguma maneira, a gente é multitarefas, multifocal, a gente olha para muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que eu sempre vai sendo empurrado para você ter um carimbo, né? De você é isso, você é aquilo, ou você, que é um pouco o que a Mônica trouxe. Eu também nunca me conformei de estar onde eu já estava e sempre quis enfrentar novos desafios e nunca me conformei, às vezes, de desempenhar um determinado papel que me era imposto e no qual eu não sentia que eu me cabia, né? E eu luto com isso até hoje, né? Para ser quem eu quiser ser a qualquer momento. E tem uma frase do Ferreira Goulart, que eu gosto muito dessa frase, que diz assim: uma parte de mim é permanente, mas a outra se sabe de repente. Muito bom. Juliana, eu só queria colocar aqui, que eu até trouxe minha cola, que é aqui o telefone, que a gente está fazendo um campeonato, o BRICS, WBA, eu sou subordinada a duas entidades, ao governo que ele recomenda algumas coisas, mas é a CNI, Confederação Nacional da Indústria, que administra isso. Então, eu presido, igual eu presido aqui, existe um na Índia, um na Rússia, na China, tal, e com a organização. E a gente está fazendo, eles fazem um campeonato, o ano passado foi o Brasil que fez, né? Esse ano é a Índia que faz, a Índia que preside. Tem um campeonato de startup, vale a pena participar com a ideia de vocês. Tem várias modalidades lá, né? Desde financeira, IA, inovação, saúde, são várias. E aí eu trouxe aqui a cola do endereço, que eu não consegui passar antes, para vocês se inscreverem, mandar um projeto de vocês. E aí, quem ganha isso, vai ser na Índia esse ano, em setembro, eles levam lá para a Índia, vocês vão fazer a apresentação lá, e, normalmente, já tem recursos para estar aportando isso, né? Então, é importante demais estarem fazendo isso daqui. Olha, vou te dar o endereço rapidíssimo, que eu já estou vendo aqui que o negócio já está piscando. É no site. Olha aqui, do ó, BRICS. é bricswoman.com/bricswoman startup. Então, é a da CNI.
É bricswoman.com/BricsWoman Startup. Qualquer coisa, eu acho que dentro do site da CNI tem, eu trouxe aqui por conta disso. Então, é o campeonato que vai até dia 10/6, então é para já. Vocês, às vezes, têm um projeto na gaveta, acham que não vai dar certo, dá, gente, dá. Sabe? Eu levei uma psicóloga, eu estava contando na outra palestra que eu estava com a Estela, levei uma psicóloga para a China, nunca pensei, que eu fiz pediram para levar ela, eu digo, meu Deus, que problema, eu vou levar essa mulher, que vai ter nada para fazer na China com uma psicóloga. Tem. Ela saiu de lá com o contrato fechado. Precisa mais de 60 milhões de psicólogos que estão contratando lá na China. Então, assim, a gente acha que não tem, que nossa ideia, que não vai. Vai, se entrega, joga na janela aí. Então, tem uma janela aberta para vocês. Muito bom. Repete de novo, Mônica. bricswoman.com/BricsWoman Startup. Boa, muito bom. Gente, muitíssimo obrigada. Vocês foram incríveis, como sempre. E obrigada ao Fim4She.